Aleluia. Mas na nossa vida, nós passamos por fase. Nós nascemos, nós temos a nossa fase sobre a qual estamos no meio termo, até amadurecermos. Então é um processo sobre o qual passamos em nossa vida. É um processo de amadurecimento. É um processo até chegarmos na nossa média de idade, sobre o qual vamos ter um entendimento e uma sabedoria acerca das coisas que vivemos e enfrentamos. E a palavra de Deus nos diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versos 18. Glória a Deus, diz assim a palavra de Deus: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o dia perfeito, ou o dia do amadurecimento. Vemos aqui que até na nossa vida cristã passamos por processo, passamos por etapa, temos estágios sobre o qual até chegamos no nosso amadurecimento, sobre o qual vamos compreender e entender sobre todas as coisas. E há 3 estágios na vida cristã sobre o qual passamos: a conversão, diga assim comigo, conversão; a razão, diga comigo, razão; e a vida pela fé, diga, vida pela fé. Vemos então que a nossa vida espiritual é como a nossa vida física: nascemos, crescemos e amadurecemos. É um processo sobre o qual temos que passar, é um processo sobre o qual vamos desenvolver na nossa vida, é um estágio sobre o qual vamos passar em cada fase da nossa vida, tendo o seu raciocínio, até chegar no nosso amadurecimento. Diz em 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, 17, diz assim a palavra de Deus: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Vemos que o processo da aceitação a Cristo, o processo da nossa conversão, o processo sobre o qual conhecemos, recebemos uma nova identidade, quer dizer que está se iniciando no momento de nossa conversão. Quando nós se convertemos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, quando nós passamos por um novo nascimento, que é dizer sim para a presença do Senhor nas nossas vidas, aí se inicia um novo processo sobre o qual vamos nascer e vamos crescer novamente. Ou seja, não importa se você tem 40, 50, 60, se você tem 10, 20 ou 30 anos de idade, mas inicia-se um novo processo espiritual, independente da sua idade, porque estamos falando aqui de uma nova vida, estamos falando de uma transformação de vida, estamos falando de algo novo da parte de Deus, sobre o qual a palavra de Deus nos ensina nessa noite. Tudo se fez novo. E quando a palavra de Deus está dizendo que tudo se fez novo, ela não está se referindo apenas à sua vida espiritual, está dizendo de posições, está dizendo de decisão de vida, está dizendo de um novo caminho, de uma nova trajetória, de uma nova atitude, de uma nova postura, de decisão, de um novo caminhar, de como você vai proceder, de como você vai agir, de como você vai manifestar diante das coisas, de como você vai se proceder diante da nova decisão de vida, diante do novo sobre o qual você recebe através do novo nascimento, através desse primeiro processo, desse primeiro estágio da vida cristã, que é a conversão. Então veja que na nossa conversão, quando nós conhecemos a Cristo, nós somos como os bebês espiritual. Por que bebê espiritual? Porque estamos experimentando algo novo, estamos experimentando algo sobre o qual ainda não vivenciamos, algo sobre o qual ainda não experimentamos, algo sobre o qual ainda não passamos na nossa vida. É algo novo. E como todos os papais sabem, como todas as mamães sabem, que já tiveram filhos, né, certamente, sabe que a criança, ela precisa ser cuidada, a criança, ela precisa ser amamentada, a criança, ela precisa de cuidado sobre o qual você não vai fornecer para uma pessoa mais madura. Sim ou não? Sim ou não? Você vai ter uns cuidados com as crianças que são pequenas,
você não vai tratar da mesma maneira sobre qual você tem um filho mais de idade, jamais com uma idade avançada. Não vai ter o mesmo tratamento, porque esse filho vai ter um conhecimento acerca da vida, ele vai ter já uma percepção, vai ter já uma característica, vai ter já uma posição, ele vai saber se cuidar, ele vai saber agir em cada situação. Já a criança precisa de cuidados novos, e assim é Deus conosco. Assim é Deus com as nossas vidas, assim é Deus com o novo convertido, assim é Deus através de um novo processo, através de um novo nascimento, através da aceitação a Cristo, através de posição de vida, através da conversão. Quando você se converte, então Deus vai te segurar na mão, Deus vai te apacentar, Deus vai te direcionar, Deus vai trazer cuidados da sua vida, sobre o qual certamente no seu desenvolvimento, no seu crescimento, você vai ver que isso não é tão notório. Eu já vou falar sobre isso. Mas por que na nossa conversão nós vemos mais milagres, vemos mais o cuidado de Deus na nossa vida? Porque Deus está mostrando do seu amor, porque Deus está mostrando do seu cuidado, porque Deus está te mostrando uma nova posição de vida, Deus está te mostrando a direção do crescimento, Deus está te mostrando o processo do amadurecimento, sobre o qual não vai permanecer sobre todo o tempo. Nós temos que entender que existe um processo. Se somos crianças hoje, amanhã já temos que estar num novo processo, numa nova etapa da nossa vida, e depois assim vai crescendo, assim vai desenvolvendo a cada dia que passa um novo processo. Assim é a nossa vida com Deus, assim é a nossa vida com o Pai, assim é a nossa vida com o Senhor. Devemos entender que somos crianças quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas, mas é necessário um processo de amadurecimento na presença do Pai. E Ezequiel diz na Bíblia que para o homem pudesse receber um novo coração através do novo nascimento, ou receber o Espírito Santo através do novo nascimento, ele primeiro deveria receber um novo coração. Agora veja bem, por que o homem deveria receber um novo coração? Porque o coração do homem era corrompido, porque existia uma natureza pecaminosa. A palavra de Deus nos diz que o coração do homem não estava preparado para receber o Espírito Santo, mas eis que o Espírito Santo traz poder sobre nossas vidas, para que possamos ser transformados para receber da sua presença. João 12 diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que de serem feitos filhos de Deus? Por que poder para ser feito filho de Deus? Porque é a presença do Espírito que traz transformação, porque é a presença do Espírito que modifica, porque é a presença do Espírito que traz as suas características, não mais a nossa posição de vida, não mais a nossa decisão de vida, mas não mais as nossas características, não mais o nosso querer, mas o Espírito Santo com o seu poder nos transformando, para que podemos ser transformados de uma criatura para filhos de Deus, sobre o qual agora vamos tomar uma nova posição, uma nova decisão, um novo caminhar, uma nova percepção, uma nova decisão de vida. É o poder que vem através do Espírito Santo, segundo o que a palavra de Deus nos instrui em Atos capítulo 1 versículo 8, sobre o qual devemos tomar através do poder recebido em nossas vidas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que poder ao descer sobre vós o Espírito Santo? Porque por nós mesmos nós não poderíamos receber, porque o nosso coração era pecaminoso, porque o nosso coração jamais aceitaria por nós mesmos. Isso não vem de nós, isso não vem de vós, isso não vem de mim, isso não vem de você, isso vem do próprio Deus. Nós o aceitamos, nós nos encontramos, nós deixamos que o Espírito Santo se manifeste em nossas vidas, mas isso não é que vem de nós mesmos, é o próprio poder que é manifesto através do Espírito Santo, através da presença do Senhor, para que o nosso coração seja mudado, para que o nosso coração venha a ser transformado, para que o coração de pedra venha a ser retirado, para que aquele coração pecaminoso
venha ser lançado fora, porque nós por nós mesmos nós não perdoamos, nós por nós mesmos nós não amamos, nós por nós mesmos não queremos buscar a presença de Deus, nós por nós mesmos nós não estaríamos aqui nessa noite. Nada vem de nós, mas vem do Espírito Santo de Deus, sobre o qual agora brada no nosso coração, brada na nossa vida, sobre o qual testifica, sobre o qual manifesta, sobre o qual traz consigo o poder necessário para sermos transformados segundo a sua presença em nossas vidas. É o poder atuando, o poder da presença de Deus, o poder da transformação. Nós podemos glorificar, podemos sim exaltar o nome de Deus, mas porque o seu próprio poder em nossas vidas nos manifesta e nos impulsiona a sermos filhos de Deus, sobre o qual glorifica e exalta o nosso Salvador. Mas não mérito nosso, tudo vem de Deus. O simples fato de estarmos aqui e adorar o nome do Senhor vem dele mesmo, porque nós tínhamos uma identidade pecadora, nós tínhamos um coração corrompido, mas agora recebemos um novo coração, para que o Espírito Santo de Deus se manifestasse em nossas vidas. Vemos que a palavra de Deus menciona a respeito de 2 discípulos que estavam caminhando com Jesus e não o conheceram, não compreenderam, não entenderam as coisas sobre as quais ele estava dizendo. Por quê? Porque eles estavam vivendo segundo os seus ideais, segundo a sua própria posição. Amados, quando nós tomamos a nossa própria posição, quando manifesta o nosso próprio eu, quando manifesta o poder da carne, quando manifesta a nossa velha identidade, aí não é atuação do Espírito Santo, porque a presença do Espírito Santo ele se manifesta na transformação de um novo coração. A presença do Espírito Santo se manifesta em um coração novo. A presença do Espírito Santo se manifesta segundo o poder do Espírito Santo que atua na minha e na sua vida. Agora, quando nós manifestamos as obras da carne, aí não mais é atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não pode atuar no lugar de pecado. Mas de repente você menciona nessa noite: mas eu sou pecador. Todos nós somos. A palavra de Deus diz que todos pecados, tem um justo sequer que não tem pecado. Todos somos pecadores, mas somos transformados pela presença do Senhor. Nós somos transformados pelo poder que habita em nossas vidas, o poder do Espírito Santo. Nós somos transformados pela misericórdia e graça e poder do Senhor em nossas vidas. Já o pecado não faz mais parte da nossa vida. Agora somos filhos de Deus, buscando a graça e a misericórdia de Deus constantemente e lutando contra os princípios da carne e favorecendo a presença do Espírito. Quando nós fazemos como aqueles 2 discípulos que estavam vivendo os seus próprios ideais, ou seja, eles estavam na sua vontade, eles estavam nos seus egos, eles estavam nos seus preceitos, eles estavam vivendo os seus próprios desejos, e Jesus estava com eles, Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava juntamente com eles, Jesus estava junto com aqueles discípulos, mas eles não puderam enxergar, mas eles não puderam notar, mas eles não puderam ver, porque estavam vivenciando seus próprios preceitos. Quando passamos pelo processo de conversão, que é o primeiro estágio da vida cristã, o processo da conversão, temos que compreender e entender no nosso coração, na nossa vida, que agora quem deve atuar é o Espírito Santo, agora quem deve manifestar é o Espírito Santo, agora quem deve desenvolver é o Espírito Santo, agora quem deve falar é o Espírito Santo, agora quem deve se manifestar é o Espírito Santo. Ou seja, assim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então não mais a minha vontade, mas a vontade do Espírito Santo. Amém? O segundo estágio da vida cristã lá é a razão. Diga assim comigo: razão. A razão é um estágio sobre o qual nós devemos nos atentar e tomar bastante cuidado, embora é inegável na nossa vida. Você não pode mencionar, não pode dizer: isso não é uma realidade da minha vida, porque nós temos que aprender que temos que viver pela razão também, mas ela não deve ser permanente, ela não deve ser consistente, ela não deve ser decisória em todas as situações. Mas a razão, ela é existente, isso é inegável. A razão, ela é a capacidade de pensar de forma lógica, de forma clara, de forma específica. A razão, nós vivemos, é inegável. Nós passamos pelo processo de conversão
Depois do processo de conversão, vamos voltar ao processo, ao segundo estágio, que é a razão. E ela vai ser consistente na sua vida. Uns demoram mais para viver esse processo depois da conversão, outros demoram rapidamente. Outros, quando estão no processo de conversão, já estão vivendo também segundo a razão. Então, ela não é um estágio sobre o qual vai se manifestar sozinha, sobre o qual vai se manifestar depois, ou vai se manifestar, ela jamais vai se manifestar antes, porque antes a gente já vivemos segundo a razão. Quando aceitamos a Cristo, o primeiro processo de conversão, daí a razão ela pode vir juntamente, ou pode vir depois, né, de um tempo sobre o qual você está vivendo o seu momento de conversão, aquele processo de conversão. Então a razão é a capacidade de pensar de forma lógica. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 2,14, 1 Coríntios diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque é loucura, e ela só pode ser discernida ou compreendida espiritualmente. Esse processo, esse versículo sobre o qual aqui está nos dizendo essa noite, está dizendo segundo a lógica da razão mesmo. Ela está dizendo segundo ao posicionamento da razão. Ela está dizendo segundo uma vida vivenciada constantemente mediante a razão. Mas nós temos que entender algo. Quando a razão ela se manifesta, nós temos que entender que nós temos que viver segundo a um novo processo, viver segundo a manifestação da presença de Deus. Porque quando vivenciamos segundo só a razão, aí começa a entrar a incredulidade, e aí nós devemos ter cuidado. O homem ele se perde quando ele manifesta segundo a razão, mas não seja ser manifestado segundo a obra do Espírito. Então veja que a razão e a fé ela deve caminhar juntos. É um processo. Você tem a conversão, você vai para a razão, mas você deve ser manifestada juntamente com a fé, porque não se perde. E para você tudo não vai ter sentido. Quando caminhamos segundo a razão, as coisas não têm sentido, porque as coisas de Deus é loucura, né? Assim que a palavra de Deus diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque é loucura. Ele não vai ser discernida naturalmente, mas espiritualmente. E a razão, nós não queremos pela razão, vamos querer achar meios de discernir. E se não acharmos, daí nós vamos logo então achar que é incoerente, porque não tem uma explicação, não tem uma lógica, não tem uma compreensão, porque ela não pode ser compreendida naturalmente, mas espiritualmente. Então a razão ela deve ser caminhada juntamente com a fé. Devo sim caminhar pela razão, porque a razão me faz ser impulsionado a sair, a fazer aquilo que é cabível a mim, mas deve ser manifestado juntamente com a fé, continuando crendo no poder de Deus, na manifestação do Espírito, para que não entra a incredulidade, para que não entra o posicionamento sobre o qual vamos questionar, em vez de crer, em vez de acreditar. A palavra de Deus diz no livro de Lucas: tão somente creia, ou seja, tão somente creia e acredita, não questiona, não queira achar meios, não queira achar soluções, tão somente creia. É necessário apenas crer, se levantar, tomar posição pela razão, mas continuar crendo, manifestando a fé. No livro de Mateus 19 fala a respeito do jovem rico. Todo mundo conhece essa história. O jovem rico conhecia os 10 mandamentos. O jovem rico, ele queria estar com Jesus, mas ele estava vivendo segundo a razão, segundo a sua riqueza, porque quando ele teve que tirar algo da sua vida, ele olhou para o que ele tinha e não olhou para quem o deu, ou para quem pudesse dar constantemente. Ele não viu a fonte, ele viu a razão assim, ó, você vê a água aqui, mas essa água vem de uma fonte, você apenas quer beber aquela água, não quer saber de onde vem. E quando você vê aquela água e você acaba tomando toda aquela água, se você não sabe da fonte que vem, de repente aquela água vai acabar. E quando você sabe da fonte, você vai buscar na fonte. A fonte não seca, na fonte não se acaba. Estão compreendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo essa noite? Estão entendendo a posição sobre a qual esse jovem rico tomou na sua vida? Ele viu o que ele tinha, ele viu o posicionamento, a decisão que ele devia tomar. Mas eu não posso largar isso. Mas não viu quem o saciava, quem o entregava, quem o fornecia, quem estava com ele, porque ele estava vivendo segundo a sua razão. E o texto nos diz mais para frente sobre qual aquilo que é impossível para o homem, 19:26, aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível.
E um pouquinho antes, no versículo 24, diz assim, ó: é mais fácil, no capítulo 19 de Mateus, é mais fácil um camelo passar no vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou Marcos 10, 25 também menciona o mesmo texto. Por que é mais fácil um camelo passar no vão de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus? Porque ele vive normalmente pela razão, pelo poder da existência, daquilo que ele vê, daquilo que é manifesto, daquilo que é palpável. Vive pelo natural. E a palavra de Deus está dizendo que nós temos que nos posicionar através do espiritual, nas coisas do espírito. Porque é loucura alguém sobre o qual tem muitos bens, tem muito dinheiro, fala: pega tudo isso, distribua aos pobres, entregue aos pobres e siga-me. Não, mas como é que eu vou viver? Como é que agora eu vou viver se eu der tudo que eu tenho? Aquele que fornece toda graça e poder está te falando, está te mencionando. Vem dele. Se vem dele, certamente ele vai te fornecer como tem te fornecido. Amados, a razão nos dá segurança para caminhar, mas a fé nos faz acreditar no impossível, faz experimentar o impossível, faz experimentar o sobrenatural. Pela razão nós caminhamos, pela fé nós flutuamos. Nós temos que entender algo: se você quer viver apenas no natural, vive somente pela razão. Mas quer experimentar algo novo de Deus, começa a manifestar a fé no seu coração. Nós temos que sim viver pela razão. Viver pela razão é: eu preciso de um emprego novo. O que seria o racional? Eu preciso de um emprego novo, eu tenho que então tomar a minha posição. Preciso mandar e-mails, preciso mandar currículos, preciso sair do comodismo, preciso ir buscar, preciso ir atrás. Isso é viver pela razão, racional, aquilo que me cabe. Estou indo manifestando aquilo que eu posso fazer. Mas pela fé, as minhas condições não favorecem aquele emprego, as minhas condições não favorecem um emprego bom, as minhas condições não favorecem, que eu consiga no mercado de trabalho conseguir algo para mim, sendo que está tão concorrido. Mas pela fé eu vou atrás. E quando eu caminho na razão, mas manifesto a fé, o sobrenatural acontece. Então, quando colocamos a razão em primeiro lugar, criamos obstáculos para o milagre. Nós vivemos pela razão e ela é manifesta em primeiro lugar. Então se criam obstáculos para que o milagre pode acontecer. Então a nossa vida deve ser caminhada como? Pela fé, razão e fé. Diga assim comigo: fé, razão, fé. Então entenda algo: nossa vida deve ser direcionada sobre fé, razão e fé. Primeiro manifesta a fé, depois vem a razão e por último vem a fé novamente. O que é a fé? A fé é crer além das possibilidades. Não importa o quadro que você se encontra, não importa o tipo de vida que você está levando, não importa a situação sobre a qual você está passando, não importa os problemas que você tem enfrentado, não importa os graus de escolaridade ou de trabalho ou de conhecimento que você tem, mas você vai manifestar a fé. A fé vai fazer com que eu acredite além das possibilidades. Não importa de onde eu venho, não importa o que eu vivo. Assim foi em várias personagens da Bíblia: Daniel, Ezequias, foram vários personagens da Bíblia que passou por situações sobre as quais manifestaram a fé, vivenciaram pela razão e manifestaram novamente a fé diante das dificuldades. Somente Deus e diante de sua vida, não só das dificuldades, diante da vida posicionada. Então é fé, razão e fé. A fé faz crer além das possibilidades. A razão nos faz tomar posição, fazer aquilo que está no nosso alcance, aquilo que está no meu alcance, aquilo que está no seu alcance. Então quando eu manifesto a fé primeiro, porque eu creio que vai acontecer. Daí eu caminho pela razão, estou me movendo, porque eu sei que eu posso me mover, eu posso fazer, então vou fazer o que está no meu alcance. E novamente pela fé. Então a fé ela vai mover o natural para o espiritual. Ou seja, agora eu vou pegar aquilo que eu estou fazendo de natural, está difícil, estou procurando emprego, está difícil, estou lutando pela minha saúde, mas não está tendo resultado, estou orando, ou estou buscando por alguém, estou evangelizando, fazendo aquilo que me cabe na vida das pessoas, está difícil, as pessoas estão dizendo não, mas agora, pela fé, veja bem aqui, pela fé eu vou evangelizar, pela fé, eu estou em posição, aquela pessoa é tão difícil, eu vou evangelizar na vida dela, pela fé. Pela razão, eu saio da minha casa e vou até a casa dela evangelizar.
Novamente, pela fé, agora eu creio que isso vai acontecer. Então eu movo o natural para o espiritual. Ali eu fiz, então estou fazendo natural. Estou naquela casa, estou com aquela pessoa evangelizando. Agora vou mover o sobrenatural de Deus. Compreenderam? Deu para entender? Fé, razão e fé. E por último, o último ponto, estágio da vida cristã, é a vida pela fé. Então a vida pela fé nos faz caminhar além do nosso entendimento. Por que além do nosso entendimento? Porque ela vai além da nossa compreensão mesmo, né? Nós não podemos compreender por nós mesmos, nós não fazemos, nós deixamos de fazer muita coisa, porque se não manifestarmos a fé, não vamos fazer. Nós não vamos evangelizar, nós não vamos estar aqui nessa noite. Você está aqui nessa noite porque você tem fé. Qual o sentido de nós estarmos aqui se nós não acreditarmos numa vida preparada por Deus para nós? Qual o sentido de estarmos aqui se não acreditar que Deus está aqui, né? Diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, né? Onde 12 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele está. Você crê que Deus está aqui? Isso é razão ou isso é fé? Isso é fé, né? Mateus 18, 18 diz: se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa, você será feito pelo vosso Pai. 18, 19, que está no céu. Você crê que Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida? Sim ou não? Isso é natural ou isso é fé? Isso é fé. O natural, pelo natural você não vai crer, porque o natural você não consegue crer além das possibilidades. A fé sim. A fé você crê além das possibilidades, além daquilo que a sua visão está no alcance, né? Você crê, você acredita, você manifesta, porque a fé nos faz crer no poder de Deus. Lucas 1,37, né? Para Deus nada é impossível, nada, isso é fé. Agora, crer que existe um Deus que criou os céus e a terra, e ainda diz em sua palavra que nada é impossível. Ou seja, quando eu creio que para Deus nada é impossível, aí eu vou caminhar segundo a vontade de Deus. Está difícil, mas eu vou caminhar. Está complicado, mas eu vou caminhar. As coisas não estão sendo favoráveis, mas eu vou continuar caminhando, porque para mim pode ser limitado, mas para Deus nada é impossível. Meu irmão, você vai continuar evangelizando a sua família, que muitas vezes tem te humilhado, tem te desprezado, não quer ouvir a palavra de Deus. Você tem ido, tem sido humilhado. Sim, eu vou porque eu vou pela fé. Pela fé eu vou manifestar a obra de Deus, porque por mim mesmo não dá. Por mim mesmo eu vou me desanimar, por mim mesmo eu vou abandonar, por mim mesmo eu vou descrer, por mim mesmo eu não vou querer fazer. Mas a fé me impulsiona a fazer a obra de Deus. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que espero e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, aqui nos faz crer além das esferas. Nós cremos além daquilo que está no nosso alcance, porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Amados, Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Quando diz que o justo viverá pela fé, está dizendo aqui do terceiro estágio. Não está dizendo do procedimento de conversão, não está dizendo do procedimento pela razão, mas está dizendo da vida pela fé. Por que da vida pela fé? Se o justo viverá pela fé, está dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Está dizendo que passarão por tribulações, por angústias e provações, mas com toda a vida eu estarei com vocês. Está dizendo a manifestação da obra de Deus. Está dizendo a obra de Deus sendo apregoada, anunciada sobre o seu coração, a transformação de um coração e colocando um novo coração. É a obra, é a palavra de Deus, a manifestação da palavra de Deus na sua vida. O justo viverá pela fé está mencionando uma decisão de vida, posicionamento, decisão. Ou seja, na conversão somos muito dependentes de Deus. E depois da conversão? Não, claro que somos. Nós somos dependentes de Deus. Acontece que no primeira instância de conversão, nós buscamos mais a Deus, porque Deus está mostrando algo tudo novo. E é como se Deus, na verdade Deus pegando os seus novos filhos, os convertidos, e ajuntando em sua presença e cuidando. Mas chega um momento que Deus fala: agora você tem que caminhar pela fé, e eu estarei convosco. Mas você precisa caminhar pela fé. Você precisa crer sem eu precisar fazer antes. Porque na conversão eu acredito que Deus está manifestando, mas
No mundo vamos passar por dificuldade, por tribulações, por agitações. E agora? Eu tenho que começar a crer além daquilo que eu estou vendo. Crer porque Deus está me ensinando através da sua palavra. Aquele que crê receberá a vida eterna. João 3,3, aquele que crê. Se você não crê, de João 3,3, se você não crê, você não vai poder ver o reino dos céus. Então é necessário crer além daquilo que eu estou vivendo, além daquilo que eu estou presenciando. É crer além das possibilidades, é crer além da circunstância, é crer além das situações. Diz a palavra de Deus que a vontade do Pai, no livro de João, é que todos creiam e tenham a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. É João 5,24, que todos creiam e tenham a vida eterna. Por que todos creiam e tenham a vida eterna? Porque se não crer, você não vai receber a vida eterna. É necessário crer, acreditar, além das circunstâncias, além das possibilidades. A vida pela fé, ela não se consiste em momentos gloriosos, mas em caminhar sem se fadigar. Veja aqui, a conversão então, o processo da conversão, o processo da conversão e da vida pela fé, ela não se consiste apenas em se gloriar-se, mas em caminhar sem se fadigar. E o que isso está dizendo? Que o cuidado de Deus vai estar sobre a sua vida, mas a manifestação não vai ser contínua. Vai ter momentos que vamos ter que caminhar pela fé. Você vai receber os cuidados de Deus, mas tem momentos que você vai passar aflição, tem momentos que vai se sentir sozinho. Existe aquele momento que estamos orando e muitas vezes não parece que você não está ouvindo a voz de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus te abandonou? Não. Não existe momentos na nossa vida que parece que a gente ora por um problema, por uma situação, por uma cura, por uma restauração e Deus não responde, sim ou não? Sim ou não? Mas você acredita que a vontade de Deus não é fazer o sobrenatural na sua vida? Todavia, a vontade de Deus é fazer o sobrenatural na sua vida. Nem todavia Ele vai fazer. Por isso que temos que caminhar segundo a fé, segundo a fé manifestada em nossa vida. Então diz assim, que a fé, ela não se consiste em passar por momentos gloriosos. Você vai receber resposta em tudo quanto pedir. Tudo, né? Embora a palavra de Deus diz, mas esse tudo não está direcionado a tudo, né? No sentido, a palavra de Deus diz assim, tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis, né? Daí então, o que a palavra de Deus está dizendo, tudo segundo a vontade de Deus, tá? Não segundo os nossos próprios desejos, porque às vezes achamos que tudo segundo o nosso próprio desejo. Por isso que devemos alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? Tudo quanto pedir em oração, lá está lá Mateus, versículo 21, versículo 21, versículo 22, capítulo 21, né? Tudo quanto pedir em oração, crendo, recebereis. Então eu vou pedir o que eu quiser e vou receber. Não, é bem tudo segundo a vontade de Deus, né? Vou pedir então uma lancha, vou pedir um avião, vou pedir segundo a obra do Senhor, segundo a vontade de Deus. Por isso que devemos alinhar. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, tá? Então nós temos que entender que é segundo a vontade de Deus, segundo a obra do Espírito em nossas vidas. E quando vivemos segundo o Espírito, aí conseguimos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas, tá? Isaías 40:31 diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão, né? Está dizendo aqui de estar na presença de Deus. Você vai esperar, suas forças vai ser renovada, você vai lutar e você vai alcançar o sobrenatural de Deus. Então essa é a promessa de Deus. Você vai correr e não vai se cansar, você vai andar e não vai se fadigar, né? Está dizendo aqui não de apenas físico, mas está dizendo uma vida espiritual na presença de Deus. Está dizendo essa promessa de Deus, que Deus vai te dar o sustento necessário para você não desanimar, para você não desistir, para você não regressar, para você não parar, mas tomar posições. Isso sim, o Senhor está prometendo na sua palavra. E para me encerrar aqui, eu quero dizer rapidamente aqui sobre 3 pontos aqui, em Mateus 7:13. No livro de Mateus menciona a respeito de três situações aqui: porta estreita, Mateus 7, capítulo 13 e 14, sobre a porta estreita, sobre o andar pelo caminho e sobre acertar o alvo. A porta estreita, andar pelo caminho e acertar o alvo. O que é a porta estreita? Renúncias, lutas pelos desejos carnais, carregar a cruz, né, segundo descrito no livro de Lucas capítulo 9, versículo 23, que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Então veja o que a palavra de Deus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Precisa negar os meus desejos e as minhas vontades, tá? Ou seja, agora viver a vontade do Senhor para a minha vida. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então essa é a porta estreita. Nós devemos compreender acerca disso, de negar os nossos próprios posicionamentos, nossas próprias decisões, nossos próprios querer, nossa própria vontade, nossos próprios desejos. Negar a nós mesmos é tomar nossa cruz constantemente, é saber que nem sempre vai ser uma maravilha. Às vezes é difícil estar aqui, às vezes é difícil orar, às vezes é difícil buscar a presença de Deus, nem sempre vamos estar entusiasmados, nem sempre vamos estar com vontade, nem sempre vamos estar alegres, satisfeitos. Mas negar a nós mesmos é fazer todavia a vontade do Pai. Senhor, eu vou amar, vou perdoar, eu vou sair do comodismo, eu vou fazer acontecer, porque eu vou matar a minha carne para fazer a vontade do Pai. Andar pelo caminho. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho, e a Ele devemos seguir. O único caminho, não há outro caminho, é o único caminho. Esse caminho devemos seguir, a vontade do Pai. Jesus vem ser exemplo. Nós estávamos cantando aqui há pouco, no louvor: Senhor, eu quero ser como Tu. Senhor, eu quero ser como Tu. Já pensou na responsabilidade de você falar que quer ser como o Senhor? Quer ser como o Senhor? Então o Senhor nos diz sobre posicionamento que devemos tomar, sobre decisões que devemos tomar. Então, quer ser como Deus? Começa a fazer o que Ele faz, o que Ele quer que você faça. E para finalizar, e por último, e não menos importante também, acertar o alvo, segundo Filipenses capítulo 3, versículo 13, onde é mencionado: sobre mim não que tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que fico para trás e avançando para as que estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Acertar o alvo é você andar nos caminhos do Senhor. Aceitar o alvo é você vivenciar a obra da redenção. Acertar o alvo é você viver segundo a vontade do Pai. Acertar o alvo é você andar pelo caminho. Acertar o alvo é fazer a vontade do Pai. Paulo menciona, diz com grande graça e poder, que nós devemos acertar o alvo, que é andar na presença do Senhor. Não sobre mim, é sobre mim não que tenho alcançado, não vem de mim mesmo, está dizendo sobre mim não que eu tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ou seja, esquecendo-me das coisas que ficou antes da minha conversão, esquecendo-me, e avançando para a que estão adiante, para o novo do Senhor, para o renovo, para aquilo que Deus tem para a minha vida. Prossigo para o alvo, na vontade do Pai, na vontade de Deus, no novo caminho, no caminho de conversão, no caminho de vida pela fé, no caminho de renúncia, no caminho sobre o qual Deus tem preparado para nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar pela sua vida, no nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos rapidinho, nós estamos orando. Querido Pai, Deus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus, como é bom estar na sua casa, na sua presença, na sua vontade. Como é bom, Deus, ouvir a sua palavra e saber que o Senhor nos ama. Ó Deus, como é bom entender e compreender que quando vivenciamos os nossos próprios desejos e vontade, podemos sofrer, ó Deus, situações sobre as quais muitas vezes não vai ser favorável, mas quando buscamos a sua vontade, diante do infavorável, Pai, o sobrenatural acontece, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de poder, um Deus que nos dá a oportunidade de caminharmos na Tua vereda, na Tua verdade, um Deus sobre o qual nos dá a oportunidade de renunciar à nossa própria carne, um Deus sobre o qual nos dá a oportunidade de colocar nossos desejos, colocar as nossas petições em Tua presença. Ó Deus, um Deus que é capaz de escutar a nossa voz, essa voz sobre a qual, ó Deus, predestinou e muitas vezes mencionou, ó Deus, aquilo que é impuro, mas neste momento, nesta hora, Deus, nesta noite, queremos renunciar todo o nosso eu, todo o nosso desejo e vontade, para viver a Tua vontade, porque a Tua palavra nos diz que a Tua verdade é vida, lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos, é a Tua palavra, ó Pai. Queremos permanecer, queremos caminhar, queremos, ó Deus, no nome de Jesus, ser impulsionado, queremos, ó Pai, receber dessa transformação, acertar o alvo, que é Cristo Jesus, vivenciar, ó Deus, as Suas maravilhas.
ó Deus, queremos viver o primeiro amor constantemente. Sabemos, ó Deus, que vamos experimentar algo sobrenatural em nossas vidas, mas da mesma maneira que existe o sobrenatural do Senhor, da mesma maneira que o Senhor, ó Deus, cuida de nossas vidas, existe um momento sobre o qual devemos tomar posicionamento de fé. É caminhar segundo, ó Deus, as obras do Espírito. Mas muitas vezes, ó Deus, a Tua presença não sempre vai estar conosco. Não é que não vai estar conosco, mas o Senhor vai nos permitir a crescer e vai permitir que tomamos posições, para que possamos amadurecer e viver uma vida pela fé, ó Pai. Ó Deus, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, Senhor e Salvador. E assim agradecemos e te aplaudimos bem forte, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.